Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja alcançando também o coração daqueles que estão assistindo essa mensagem. Que Deus conduza o teu coração e a tua vida. Abra a sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12 em diante. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 12 em diante. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 12 em diante. Você que foi achando, se coloca em pé, você que pode. Sei que depois você vai ficar um tempinho aí sentado, né? Vamos dar uma esquentadinha mais uma vez. Depois você vai ficar aí acomodado no seu banco. Coloque-se em pé, você que pode, para nós fazermos a leitura da palavra do Senhor. 1 Timóteo, capítulo 1, verso 12 em diante. Pode apagar isso, por favor. Diz assim a palavra do Senhor: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim, que noutro tempo era blasfemo e perseguidor e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por esta mesma razão, que me foi concedida misericórdia, para que em mim, no principal, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Feche seus olhos. Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos pela tua palavra. Deus, que o Senhor nos conduza em tua presença. Fale aos nossos corações. Pai, que neste momento o velho homem se cale e que somente teu Santo Espírito fale aquilo que nós precisamos, que necessitamos ouvir para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento, em nome de Jesus. Amém e amém. Poder sentar, amados. Transformados, é sobre isso que eu quero pensar com os amados nessa noite. Transformados. A transformação ela é algo interessante porque ela não acontece da noite para o dia. É um processo de transformação. São algumas etapas que muitas vezes nós precisamos vencer, superar, deixar para trás, abdicarmos, abrirmos mãos de algo para que de fato possamos sermos transformados por Deus, possamos sermos transformados pelo Senhor no andar, no progredir das nossas vidas. Meu amado Paulo disse: olha, aquele que começou a boa obra, ele está no processo, ele há de completá-la. Ele ainda não finalizou. Eu ainda estou num processo de transformação, de mudança. Eu ainda estou num processo de deixar aquilo que é imperfeito para alcançar aquilo que é perfeito. Eu estou num processo. Ele diz: olha, aquele que começou, ele vai completar. Ele há de concluir até o dia de Cristo, até aquele momento. Mas enquanto esse dia não chega, eu preciso buscar essa transformação, esse abdicar, esse abrir mão, esse mudar de pensamento, de atitude, de ação, de caráter, de andar de forma que nós possamos deixar o velho homem para trás e buscarmos unicamente a graça e o cuidado do Senhor em todo o tempo. Paulo, ao apresentar aqui esse texto a Timóteo, começando a sua carta, primeiro ele faz a alusão à sua fé, faz alusão àquilo que ele aprendeu. Mas Paulo no verso 12 ele vai dizer: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus, nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. Há duas coisas importantes aqui nesse verso que Paulo faz questão de mencionar. Primeiramente, é o fortalecimento do Senhor para com a sua vida, entendendo que o andar, que o caminhar pela fé, que o andar na presença do Senhor não é simplesmente estar, não é somente caminhar, mas precisa de um fortalecimento, de sermos fortalecidos pelo Senhor dia após dia. Meu amado, a caminhada cristã não é uma jornada fácil,
Não é uma caminhada fácil, porque a mesma forma onde o Senhor conduz a nossa vida, o inimigo também se levanta para atrapalhar. E muitas vezes nós mesmos somos um empecilho para isso. Às vezes nós colocamos a culpa em Satanás, mas o maior empecilho para nós não vermos os resultados de Deus somos nós mesmos. E nós vamos ver isso nesse texto. Paulo ele começa dizendo: olha, eu sou grato a Deus por ter me fortalecido, por fortalecer a minha vida, por cuidar de mim em todo esse processo. Paulo diz: olha, Deus tem me fortalecido, me conduzido nesta jornada. Sou grato a Deus por isso. E não somente isso, Paulo também diz: olha, o Senhor não somente me fortaleceu, não somente tem me fortalecido, mas Ele me considerou fiel. Ele me considerou digno de poder levar essa mensagem aos outros. Ele me considerou fiel para poder ministrar ao coração dos irmãos. Ele me considerou fiel para ser designado para o ministério, ou como ministro da palavra do Senhor. Paulo olha para estes dois fatos e diz: olha, o Senhor é quem me fortalece diariamente, e o Senhor me chamou para este ministério, e eu sou grato a Deus por isso. Então Paulo começa essa série de ensinamentos aqui nesse texto, dizendo: eu sou grato a Deus. Antes de qualquer coisa, eu agradeço ao Senhor pelo fortalecimento e por me chamar, por me designar para esse ministério, para essa função. Havia gratidão de Paulo sobre isso. Havia gratidão de Paulo em relação ao agir do Senhor para com sua vida. Mas um detalhe importantíssimo que nós precisamos entender: no processo de transformação, a primeira coisa que eu e você precisamos compreender é quem nós somos. A primeira coisa no processo de transformação é entender quem de fato nós somos, quem somos nós. E muitas vezes nós queremos maquiar a nossa aparência. Nós queremos perfumar ela, nós queremos colocar uma maquiagem e dizer: eu sou alguém muito bom, eu sou alguém muito especial, eu sou alguém que tem dons tremendos, eu sou alguém que tem uma voz, que tem um potencial, eu sou alguém que sei fazer isso, sei fazer assado. Paulo diz: não. Paulo vai adiante do espelho e ele se revela quem de fato ele era. Ele olha para si e diz: eu sou um miserável. Olha o que diz o texto, verso 13, nos diz: a mim, que no outro tempo era blasfemo, e perseguidor, e insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância e na incredulidade. Paulo diz: olha, eu sei de fato onde eu estava, eu sei quem eu era, eu sei que de fato eu era alguém que blasfemava contra Deus. Por isso ele se tornou um perseguidor da igreja. Ele não cria naquilo que estava sendo pregado, ele não cria naquilo que estava sendo anunciado, ele tinha repúdio daquilo. Ele de fato não considerava como algo que vinha de Deus, ele não considerava como algo digno de ser pregado, anunciado. Ele diz: olha, eu era alguém que de fato blasfemava contra a fé dos cristãos, eu era alguém que de fato blasfemava contra o próprio Deus, eu era um blasfemo, eu era alguém insolente, eu era alguém miserável, eu era um perseguidor, eu era alguém que não merecia estar aqui. Paulo ele olha para a sua vida e diz: eu era dessa forma, eu de fato era um perdido. Ele faz uma descrição de quem ele era, como ele vivia, perfeita, porque ele não maqueia de fato quem ele era, ele não maqueia as suas ações, ele não maqueia as suas atitudes. Ele diz: olha, eu de fato era alguém que blasfemava, era alguém perseguidor, era alguém insolente. Mas ele olha também e diz: mas obtive a misericórdia do Senhor, mas a misericórdia de Deus me alcançou, mas a misericórdia do Senhor foi a mim revelada. Ele diz: mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Ele diz: até esse momento eu não conhecia, até esse momento eu não sabia a respeito de Cristo, até esse momento eu não havia experimentado ainda a respeito desse Senhor, a respeito de Cristo. Ainda não havia de fato tido um encontro com Ele. Quando eu fiz essas ações, eu fiz na incredulidade, eu fiz na falta de conhecimento, eu fiz na minha arrogância, na minha presunção, eu fiz porque não conhecia a respeito de Cristo. Mas, meu amado, o que Paulo nos apresenta é que ele está numa constante transformação. Primeiro ele olha para quem ele de fato era. Eu era isso, aquilo outro, e outras coisas mais. Ele olha para quem ele era e diz: olha, a misericórdia do Senhor me alcançou.
A misericórdia do Senhor foi a mim revelada, a misericórdia do Senhor foi a mim apresentada. A misericórdia do Senhor eu pude conhecer ela de perto. Porque quando eu fiz isso, eu fiz de fato na minha ignorância, sem conhecimento, sem andar na presença, sem buscar, sem ter um mínimo de conhecimento. Mas agora eu conheço. Agora eu experimentei algo tremendo, eu experimentei a graça de Deus. Uma segunda coisa que nós precisamos compreender na transformação, que não é somente nós sabermos quem nós éramos, ou da forma que nós praticávamos, andávamos, mas entender que nós experimentamos agora a graça de Deus. Olha que nos diz o verso 14 e 15: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o principal. Agora o discurso de Paulo muda um pouco, porque ele experimentou a graça de Deus, ele experimentou a graça do Senhor. Uma coisa é nós falarmos de algo que nós nunca experimentamos, nunca sabemos o gosto, nunca sabemos aquilo que de fato é. Outra coisa é nós falarmos daquilo que nós experimentamos, que nós conhecemos, que nós desfrutamos. E Paulo desfrutou e desfrutou constantemente da graça de Deus. Olha que nos diz o verso 14: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Paulo não somente experimentou a graça de Deus, mas ele experimentou uma graça transbordante, aquilo que vem cada vez com mais excesso do que se faz necessário. Paulo diz: olha, a graça do Senhor se transbordou sobre minha vida. Ela transbordou de uma maneira com amor, com fé em Cristo Jesus. Ele olha para aquela situação e diz: olha, eu experimentei daquilo que agora é algo tão nítido, tão importante na minha vida, que é a graça de Deus. A graça do Senhor, meu amado, ela é o favor imerecido. É aquilo que o Senhor te dá sem você ter mérito algum, sem você ter um mínimo de merecimento. Aquilo que você recebe do Senhor unicamente por amor de Cristo Jesus a você. O que você tem de bom, nada. A palavra do Senhor diz que não há nenhum bom, nenhum sequer. Essa é a realidade. A palavra do Senhor revela que nós não somos dignos nem mesmo de chamar a Cristo de Pai, de chamar Deus de Pai, que nós não somos dignos nem mesmo de chegar diante dele. Mas Ele, por graça, Ele nos recebe na sua presença. Ele, por graça, nos mostrou o seu amor. Ele, por graça, nos permitiu vivenciarmos na presença dele. O que nós precisamos compreender é que no processo de transformação, a partir do momento que nós entendemos quem nós somos, quem nós éramos, o que nós fazíamos, quais eram as ações, e entender que a graça do Senhor nos alcançou, nós precisamos compreender: eu estou num processo de transformação. Eu estou num processo de mudança de vida, de pensamento, de caráter, de atitude, de ações. Porque de fato, meu amado, no experimentar a graça do Senhor não é somente dizer: o Senhor me amou, o Senhor se manifestou a mim, o Senhor tem andado comigo, o Senhor derramou a sua graça sobre a minha vida. Mas experimentar a graça é entender que aquele que me amou, Ele não me aceita como eu era, Ele precisa transformar a minha vida. A minha vida precisa ser transformada por Ele constantemente. Experimentar a graça do Senhor é entender que eu preciso mudar. E o Senhor, Ele é muito pessoal e muito direto nisso. Quando Ele vai trabalhar na vida de alguém, Ele não trabalha para que a vida do outro seja mais fácil. Ele trabalha para que a sua vida seja mudada e possa se tornar uma bênção na vida do outro. O que nós muitas vezes queremos é que o Senhor mude aqueles que estão à nossa volta, mude as pessoas que convivem conosco, para que a nossa vida se torne mais fácil. Mas o Senhor vai transformar a sua vida para que a sua vida seja uma bênção na vida do outro. Mas esse processo de transformação é um processo duro, porque o Senhor, Ele não veio para brincar. Ele não tem tempo a perder com aqueles que não querem. Ele não tem tempo a perder com aqueles que abrem mão de experimentarem e ser transformados por Ele. Meu amado, muitas vezes nós dizemos: Senhor, transforme a minha vida. Mas na hora que o Senhor começa o processo, nosso Senhor diz: Senhor, tá bom, chega. Nós não damos continuidade. E tudo aquilo que não continua, tudo aquilo que é interrompido, ele não tem um final, ele não tem uma conclusão. E por não ter uma conclusão, você nunca vai ver o resultado final. E você vai ficar sempre naquela: será que realmente eu poderia ter feito isso ou aquilo outro? Meu amado, nós estamos num processo de transformação, que o apóstolo Paulo diz aqui, nos ensina,
e diz: olha, eu era alguém indigno, eu era alguém imerecedor da graça de Deus, eu era alguém que não merecia o perdão do Senhor, eu era alguém que perseguia a igreja de Cristo. Ele não somente perseguia a igreja, dizia: olha, encontrei um cristão aqui, vou avisar as autoridades para que venham e prendam ele, vou ficar aqui de vigia até que as autoridades cheguem. Não. Paulo chegava onde os cristãos estavam, com a carta de autorização das autoridades, e levava aquele cristão por bem ou por mal. De preferência, ou sempre, na maioria das vezes, era por mal. E por mal significava arrastado, preso, açoitado, o que fosse preciso, mas ele levava até que aquele cidadão, aquele cristão, fosse preso. Ele não convidava alguém com gentileza, ele não convidava alguém na olha, vamos lá tomar um cafezinho até a delegacia para você dar esclarecimentos. Vai ser lavrado um boletim de ocorrência, nós vamos ver as partes envolvidas. Não. Paulo, meu amado, chegava com o pé na porta e dizia: vamos, é agora e pronto. E arrastava aqueles cristãos presos, por muitas vezes contra a própria vontade. Este era Paulo. Paulo dizia: olha, eu era alguém que não merecia a graça do Senhor, mas a graça transbordou por meio de Cristo Jesus. Eu experimentei do amor do Senhor, eu experimentei do amor de Cristo, eu experimentei do amor transformador. E Paulo, meu amado, era um homem que, a partir do momento que ele experimentou a graça do Senhor, ele não queria mais viver o antigo Paulo. Ele lutava constantemente contra si mesmo para poder viver a presença do Senhor. Ele chegou a dizer: olha, o bem que eu quero, esse eu não faço, mas o mal que eu detesto, esse eu faço. Há uma luta constante entre a carne e o espírito. Há uma luta constante entre o eu e a presença do Senhor. Mas ele buscava constantemente ser transformado pelo Senhor, ser mudado pelo Senhor. Entenda, meu amado, como processo de transformação é um processo difícil, em abrir mão de quem nós somos, para de fato buscarmos quem o Senhor deseja que nós sejamos. Diz o verso 14: transbordou, porém, a graça de nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. E ele diz: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do quais eu sou o principal. Paulo está dando testemunho de uma palavra que ele ouvia sendo pregada. Paulo está dando um testemunho de uma palavra que os cristãos da época pregavam, dizendo: olha, arrependei-vos, porque Cristo veio a este mundo para salvar os perdidos, para salvar os pecadores. Paulo ouvia isso e blasfemava contra essa palavra. Paulo ouvia isso e questionava essa palavra. Paulo ouvia isso e não aceitava essa palavra. Mas ao ser transformado pelo Senhor, ele diz: fiel de fato essa palavra, verdadeira essa palavra, porque eu experimentei ela. De fato o Senhor veio para salvar os perdidos e eu sou o principal deles. Entende como a mudança feita pelo Senhor alcançou a vida de Paulo de uma tal forma que ele diz: essa palavra de fato é verdadeira, é autêntica, e ela tem sido verdade na minha vida. Paulo, ao ouvir que essa mensagem sendo pregada pelos cristãos antes da conversão dele, ele blasfemava, questionava, murmurava contra isso, levava os cristãos presos por causa dessa palavra. Mas quando ele experimentou a salvação de Cristo, ele diz: de fato essa palavra é verdadeira, de fato essa palavra é verdade, é autêntica e é digna de toda aceitação. Que palavra é essa? Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Paulo diz: olha, eu fui salvo pela graça de Deus, mas isso não significa que o processo de transformação na minha vida parou. Paulo olha e diz: eu continuo sendo o principal dos pecadores, eu continuo sendo o principal dos perdidos, eu continuo necessitando experimentar cada vez mais da graça de Deus. Paulo tinha uma visão perfeita do amor e da graça do Senhor sobre sua vida. Meu amado, quando nós olhamos para a vida de Paulo, quando nós olhamos para a vida desse homem transformado, mudado, nem tudo foram flores, nem tudo foram rosas, nem tudo foram coisas agradáveis. Ele passou por um processo grande. Quando nós olhamos a sua carta, nós vemos ele compartilhando as suas experiências, da sua vida, aquilo que o Senhor tem feito na sua vida, aquilo que o Senhor tem feito na vida dele. E nós vemos quanto o Senhor levou este homem a ser experimentado pela palavra do Senhor,
e pela vida diante do Senhor. O processo de transformação nos apresenta quem nós somos, nos leva a experimentarmos a graça do Senhor e nos apresenta, ou nos faz apresentar a transformação de Cristo. O verso 16 nos diz: mas por esta mesma razão que me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele, para a vida eterna. Meu amado, se tem uma coisa no processo que o Senhor quer na nossa vida, é nos levar a apresentar a transformação, a glória de Cristo aos outros. A transformação que Cristo nos oferece ou faz em nossa vida. Nós estamos num processo de transformação. Não é para que você seja bem-sucedido, se dê bem, tenha bons convívios, mas é para que Cristo seja apresentado na sua vida. Porque Cristo pega aquela peça toda rústica e Ele começa a talhar aquela peça. E ao talhar aquela peça, muitas vezes Ele vai tirar algumas lascas grandes dela. Ele vai tirar umas lascas que vai doer. Em outros momentos Ele vai com detalhes perfeitos, talhando aquela peça bruta. Mas no final Ele vai evidenciar a sua glória, a sua assinatura, o seu carimbo, a sua autenticidade. Porque aquela peça não tem o objetivo de mostrar mais quem Ele era, mas aquilo que o autor fez nela, aquilo que o artesão pôde emoldurar, pôde detalhar com precisão, com perfeição naquela peça. Entende? Quando o Senhor está talhando as nossas vidas, para que você não mais se evidencie quem você era, mas possa evidenciar aquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Mas para que o Senhor possa trabalhar na sua vida, Ele vai mudar você, Ele vai talhar você, Ele vai tirar algumas lascas doloridas da sua vida, que você diz: essa doeu. Vai demorar para cicatrizar, mas o Senhor está talhando a sua vida, para que no final a sua vida possa refutar, possa transbordar, possa refletir a glória do Senhor. Paulo diz no verso 16, maravilhoso, que nos diz: mas por esta mesma razão me foi concedida a misericórdia. Ele está se referindo, dizendo: olha, por a mesma razão que eu sou o principal dos pecadores, eu experimentei a misericórdia de Deus. Pela mesma razão que eu sou alguém imperfeito, pela mesma razão que eu sou alguém imerecedor da presença do Senhor, Ele me concedeu a sua misericórdia, para que em mim, o principal dos pecadores, o principal pecador entre todos, o principal com defeito, com falhas, o principal errado em toda essa história. Ele diz: o principal de todos os pecadores sou eu mesmo, evidenciasse Jesus Cristo, a sua completa longanimidade. Paulo está dizendo: olha, eu pude experimentar da graça do Senhor, eu mesmo, o principal dos pecadores, aquele que não merecia nem estar aqui falando com vocês. Eu pude experimentar da graça do Senhor, da misericórdia do Senhor. A mim foi concedida a misericórdia, para que eu, o principal, evidenciasse Jesus Cristo e a sua completa longanimidade, a sua completa paciência comigo. Paulo está dizendo: olha, eu dei muito trabalho para Deus, eu dei muito trabalho para o Senhor, mas para que eu pudesse evidenciar o quão perfeito é a obra do Senhor na minha vida. Antes de Paulo pregar, antes de Paulo abrir a sua boca, antes de Paulo dizer qualquer palavra, as pessoas já sabiam quem ele era, as pessoas já sabiam o que ele fazia, e as pessoas poderiam testemunhar o que ele estava fazendo, levando e ministrando a palavra do Senhor. Porque já não mais Paulo era a evidência, mas o processo de transformação que Deus havia feito na vida dele era a evidência, era o que evidenciava quem Paulo era agora. Paulo mostrou e refletiu a glória do Senhor, a mudança de Cristo na sua vida, a transformação que Cristo fez. E ele conclui o verso dizendo: e serviste eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Paulo sabia exatamente de onde ele estava, onde Deus tirou ele, o que Deus fez na vida dele, que Cristo permitiu que ele venciasse, para que ele fosse o reflexo da presença, da glória, do transformar de Deus na sua vida. Meu amado,
entendo que o Senhor está transformando a sua vida. E, mais uma vez, muitas vezes nós queremos que Deus transforme, mas transforme a vida do outro. Nós queremos que Deus mude, mas mude a circunstância a nosso favor. Nós queremos que Deus faça alguma coisa em nosso bem. Mas o que o Senhor está dizendo e trabalhando e afirmando constantemente é que Ele está começando ou está fazendo uma obra de transformação na sua vida, em você, para que você seja a bênção, para que você seja o abençoador, para que a glória de Deus seja vista na sua vida, para que você seja a imagem e semelhança do Senhor, para que você possa refletir, ser um modelo como Paulo foi. Paulo diz: olha, se eu, alguém perdido, alguém que não merecia estar aqui, tive jeito, dei trabalho para o Senhor, mas tive jeito, o Senhor resolveu, consertou a madeira estragada. Meu amado, quanto mais a nós outros. Se o Senhor pôde transformar a vida de Paulo, que ele mesmo diz: olha, eu era alguém que não merecia estar aqui, eu era o principal dos pecadores. Paulo sabia exatamente os seus erros, os seus pecados. Ele não precisava conhecer o pecado de todos, mas ele sabia que o seu o levava e o afastava grandemente de Deus. Mas ele foi levado por Deus a ser transformado pelo Senhor e a experimentar o poder da graça de Deus, que não somente se apresentou uma graça simples, mas uma graça transbordante, uma graça abundante sobre a sua vida. Esse é o poder do Senhor, esse é o poder de transformação de Deus. Meu amado, nós estamos no processo de transformação, de sermos transformados pelo Senhor. Agora, o que nós precisamos decidir é se de fato nós queremos sermos lapidados pelo Senhor, sermos transformados pelo Senhor, se de fato nós queremos que Deus transforme e mude a nossa vida, porque transformar a nossa vida significa abnegação, transformação, abrir mão de muitas coisas, mudar caráter, pensamento, atitudes, ações e tudo mais. E tudo isso muitas vezes é dolorido, é um processo grande, é um processo sofrido, é um processo que muitas vezes leva tempo. Mas Paulo diz: olha, eu experimentei não somente da graça do Senhor, mas também da sua longanimidade, da sua paciência, do seu agir constante na minha vida. Que nós possamos entender isso como Paulo entendeu, que nós possamos vivenciar isso como Paulo vivenciou. E Paulo termina esse texto com o verso 17, maravilhoso, louvando ao Senhor e o adorando. Ele termina esse texto dizendo assim: ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Sabe o que isso significa? Não é somente uma adoração, mas aquele que perseguia a igreja, porque os cristãos adoravam ao seu Deus, aquele que levava os cristãos para serem açoitados, porque eles adoravam o seu Deus, aquele que levava os cristãos para serem mortos, porque eles adoravam o seu Deus. Ele termina esse texto dizendo: agora eu entendo quem é esse Deus, quem é esse Senhor. E eu não posso terminar outra coisa dizendo: a Ele, o Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Ele termina dizendo: agora eu conheço a respeito desse Deus, e eu quero adorá-lo também, como muitos cristãos que eu levei para serem mortos adoravam a esse Deus, porque ele foi transformado pelo Senhor. Ele foi transformado por Deus, e por ser transformado pelo Senhor, ele pôde terminar adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, exaltando o nome do Senhor. A transformação de Deus na nossa vida nos leva a isso, a uma adoração verdadeira e genuína, a uma adoração de alma e espírito, a uma adoração verdadeira, porque é estes adoradores que o Pai procura para que o adorem. Meu amado, que nós possamos adorar o Senhor no processo de transformação das nossas vidas. O Senhor está transformando a nós, e que nós, como Paulo, possamos dizer: aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la. E que Deus conduza o teu coração, que Deus conduza a tua vida, que Deus te conduza nesse processo de transformação e de mudança. Feche seus olhos, não seu coração, vamos falar com o Senhor.
Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos pela tua graça, pelo teu cuidado. Venha nos fortalecer, venha nos guiar, venha nos sustentar em tua presença, venha nos direcionar em todo o tempo. Pai, nós sabemos que o processo de mudança, de transformação, não é fácil. Ó Deus, mas que o Senhor venha nos conduzir, venha nos fortalecer, venha nos direcionar, porque sabemos que o Senhor está conosco e caminha conosco em todo momento, em todo o tempo. Venha fortalecer, direcionar, sustentar cada vida, cada família em tua presença. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, em nome de Jesus. Amém e amém.